Pessoal, temos aqui mais um vídeo da disciplina de variáveis complexas, unidade 2, onde a gente começa a abordar funções complexas, funções de variáveis complexas, também valores complexos. E nesse vídeo a gente vai discutir alguns exemplos básicos, os primeiros exemplos. Vamos discutir a parte real e a parte imaginária de uma função complexa, discutir também as funções complexas nessas formas algébrica, polar, exponencial. Então, como sempre, explorando através de exemplos e exercícios e o conteúdo, capítulo 2 do livro texto, começo do capítulo 2. Então, funções complexas. A gente viu no vídeo anterior o conceito geral de função, que se aplica a qualquer situação, em particular se aplica à situação que nos interessa, que são as funções complexas. Então, para ter uma função, vocês lembrem que tem que ter um conjunto que vai de partida, chamado domínio, um conjunto de chegada, contradomínio, a regra, que é a função propriamente dita, né? A regra de correspondência de cada elemento do domínio corresponder a um elemento do contradomínio, ok? Então, é a mesma definição, só que aqui o domínio é um subconjunto dos complexos, podendo ser todos o conjunto dos complexos também, e o contradomínio também é o conjunto dos números complexos, ou um subconjunto dos números complexos, tá? Então, por exemplo, lembrem-se que a gente pode ver os reais como um subconjunto dos complexos. Então, aqui, as funções reais, funções de valores reais, elas vão estar também sendo consideradas nessa situação, tá? Quando você restringe contradomínio aqui aos reais, então você tem a situação de funções de valores reais, tá? Você pode também restringir o domínio aqui, no caso, pode ser também um subconjunto dos reais, tá? Mas o nosso objetivo vão ser as funções mais gerais aqui de variáveis complexas e valores complexos também, tá? Então, como sempre, o conjunto D aqui vai ser o domínio, é o domínio da função, tá? Então, só uma observação que sempre que esse domínio não for mencionado, a gente assume que ele é o subconjunto dos pontos dos números complexos mais amplo possível, tá? Às vezes você tem que dizer claramente quem é o domínio da função, quem é. Às vezes é preciso. Às vezes não é preciso, porque fica claro da situação, tá? Então, nessa situação em que você não necessariamente explicita quem é o domínio, então a gente sempre assume que esse domínio é o subconjunto dos pontos dos números complexos mais amplo possível, onde você pode fazer a correspondência, você pode fazer o cálculo das funções envolvidas, da função envolvida, tá? Onde a função está definida. Então, por exemplo, aqui os exemplos básicos, função constante, tá? Se eu tenho um número complexo C constante, então f de z igual a z, f de z igual a c, esse é o valor constante, para todo z complexo. Então, isso aqui seria a descrição do domínio. Então, quem seria o domínio aí dessa função? O domínio dessa função seria o conjunto dos números complexos, tal que vale a regra aí, no caso, vale a função, tá? Tal que f de z igual a c. Mas como é a função constante, nesse caso é todos os complexos, tá? Não precisa escrever isso. Quando você escreve só isso daqui, fica claro da situação que está se tratando de todos os números complexos, que é a função constante. Um outro exemplo básico importante, função identidade. Então, f de z igual a z para todo z complexo. Então, aqui seria o domínio. Domínio seria o próprio c. O domínio dessa função aqui é o c, tá? Aqui na definição geral é um subconjunto, mas inclui a possibilidade de ser o próprio c, certo? Então, essa aqui é a chamada função identidade, que ela pega z e não faz nada, deixa do jeito que está, f de z igual a z, tá?
uma família de funções importantes, são as funções polinomiais. Então, se eu tenho a índice k variando de 0, 1 até um valor n, isso aqui são números complexos, então números complexos fixos, né, vão ser constantes. Então essa função aqui, definida assim, para todos e número complexo, é a função polinomial. Então isso aqui é a função polinomial, tá? Então é como um polinômio aqui de grau n, só que a gente está usando a letra z para representar aqui o polinômio. Então, quando eu tenho esse coeficiente a n aqui, diferente de zero, então a gente diz que a função é um polinômio de grau n, ok? Isso aqui é a função polinomial, só que agora a função polinomial com valores complexos, e os coeficientes também, geral complexo, mas inclui também o caso dos polinômios reais, que já estudaram em algum momento aí da vida de estudo de matemática de vocês, tá? Então são as funções polinomiais. Função racional, então muito relacionada com essa daqui. Então se eu tenho P de z e Q de z funções polinomiais, então esse coeficiente Pz sobre Qz é o que a gente chama de função racional. Então cuidado, não é qualquer expressão desse tipo aqui, Pz, não é qualquer fração que você escrever assim, que você vai chamar de função racional. Para ser função racional, o numerador e o denominador tem que ser funções polinomiais, tá? Então, função polinomial é uma fração desse tipo, onde tanto o numerador quanto o denominador são funções polinomiais, funções desse tipo aqui. Então, são as chamadas funções racionais. Racionais porque vem de razão, tá? Como se fosse o correspondente aos números racionais, tá? Agora aqui, nos exemplos anteriores, a gente sempre não se preocupou muito com o domínio, porque na verdade o domínio era sempre os complexos todos. Já aqui essa conta, o denominador não pode dar zero, tá? Em nenhum lugar da matemática você vai fazer conta com o denominador dando zero. Então, onde D, o domínio da função, né, é o conjunto dos complexos, onde o quociente aqui, onde o denominador é diferente de zero. Então, você não pode fazer uma conta com o número z, onde o denominador vai dar zero, ok? Então, esse é o domínio dessa função. Aí vocês poderiam perguntar, mas e se a função polinomial ela não tiver raízes? Então, acontece que no caso dos complexos, então em C, todo polinômio, melhor colocar aqui não constante, os constantes também são vistos como polinômios, todo polinômio não constante então todo polinômio não constante, em C, todo polinômio não constante tem raízes, isto é, quer dizer, se ele é um polinômio de grau n, quando eu tenho um polinômio de grau n, então Q tem exatamente n raízes, tá? Contando a multiplicidade de cada raiz. Então, não vou detalhar isso muito agora, não vou entrar muito nesse detalhe, mas você já tem um pouco de noção sobre isso, que todo polinômio, se você for olhar para os reais, eles não necessariamente vão ter raízes. Por exemplo, se eu pegar esse polinômio aqui, quer dizer qx igual a x2 mais 1, nos reais ele não tem raiz, mas nos complexos ele tem, então as raízes mais ou menos 1, tá? Obviamente, se eu pego um polinômio constante, se é uma constante aqui não nula, esse polinômio não tem raiz, nunca vai dar zero, se é uma constante não nula. Então, por isso que a gente tem que colocar essa condição aqui, todo polinômio não constante. Aí acontece que tem o teorema fundamental da álgebra, que a gente inclusive vai ver mais para frente a demonstração dele através do teorema de Liouville. Esse teorema diz que todo polinômio com coeficientes complexos tem uma raiz complexa. E a partir daí a gente tira essa conclusão. Qualquer polinômio de grau n tem exatamente n raízes contando as multiplicidades. Então, raiz de
de multiplicidade 2, quer dizer que ela é raiz duas vezes, né? Multiplicidade 3, raiz três vezes, assim por diante. Então, contando as multiplicidades das raízes, de cada raiz, então o teorema fundamental da álgebra garante que qualquer polinômio de grau n tem exatamente n raízes, ok? Então aqui, diferentemente do caso dos reais, então se eu tivesse essa situação, aqui nos reais esse quociente nunca daria zero, mas nos complexos ele vai dar zero também, pode dar zero. Então você vai ter que sempre tirar as raízes do domínio. Às vezes, isso significa resolver essa equação aqui. Então, tirar essas raízes significa resolver uma equação polinomial. Então, vamos resolver essa equação aqui. Às vezes é simples, às vezes não, a maioria das vezes não é tão simples não, calcular essas raízes, tá? Mas aí você tem que explicitar o domínio desse jeito aqui. Seguindo aqui. Então eu estou deixando aqui como exercício para vocês. Determinar o domínio de cada uma dessas funções. Então, determinar o domínio dessa função, f de z1 sobre z, dessa outra função aqui, e dessa outra função. Então, vocês vão, como são funções racionais, ó, aqui é um polinômio, aqui é um polinômio também, aqui é um polinômio constante. Aqui também é uma função racional, e aqui também é uma função racional. São funções racionais, você tem que procurar as raízes do polinômio que está no denominador. Então, quando for possível resolver, você resolve e explicita aqui os complexos tirando aquelas raízes, tá? Mas às vezes não, aqui por exemplo é um polinômio de grau 3, será que vocês vão conseguir achar as raízes dele? Então tem que ver, tem que pensar aí. Esse exemplo 5, na verdade, são 3 exemplos importantes que a gente já estudou coisas sobre eles. Então, esse exemplo tem um exemplo da função módulo. A função módulo faz o quê? Pega um número complexo e devolve o módulo da função. Isso daqui é uma função complexa. Ela está definida para todos os valores de z reais, todos os valores de c complexos, mas os valores da função são números reais, tá? Porque o módulo é um número real, inclusive um número real positivo, um número real não negativo. Então aqui seria uma função de variável complexa e valores reais. Então isso pode acontecer. Então o que eu comentei aqui no começo, ó, esse contradomínio aqui inclui o caso das funções com valores reais, tá? O R, o subconjunto de C. Ok? Então seria uma função de variáveis complexas mais valores reais. Então esse aqui é um exemplo da função módulo. Essa outra função aqui, chamada parte real, é a mesma coisa, tá? Ela está definida para todo z complexo, todo número complexo tem parte real, mas os valores da função são números reais. Então é uma função de variável complexa e valores reais. E a parte imaginária também é a mesma coisa. Função definida para todos os valores complexos, mas os valores dela são números reais, tá? Então isso pode acontecer também aqui, esses são exemplos importantes. Um outro exemplo que está também relacionado com coisas que a gente já estudou. Então, dado um inteiro n maior ou igual a 2, então a f de z, a raiz de ordem n de z, né? Então a função raiz enésima. Então a raiz enésima de z, ou raiz de ordem n de z, isso define uma função, tá? Por definição, a gente diz que f de 0 é 0, tá? E quando o número complexo z é diferente de 0, como é que a gente trabalha com a extração de raiz? Como a gente viu, a gente usa um número na forma polar. Então lembre que o número na forma polar precisa ser diferente de 0, tá? Por isso que eu estou dizendo aqui, tá? E aí a gente viu como é que a gente calcula raízes de números complexos na forma polar. Então eu tenho isso daqui. Agora veja, para cada número complexo z, quantas raízes enésimas eu tenho? Eu tenho n, correspondente a cada valor de k aqui que você substituir. K igual a 0, uma raiz, k igual a 1, outra raiz, e assim por diante até k igual a n menos 1, outra raiz. No total, n raízes. Então, cada z, você vai ter como valor aqui, para f, n valores. Então, ó, o que eu estou colocando aqui, observe que para cada z não nulo, fz assume n valores.
N valores. Logo, f de z é uma função multivalente. Então, foi uma coisa que a gente comentou no vídeo anterior. No contexto das funções reais, essa história de função multivalente não aparece muito, mas no contexto das funções complexas ela é mais importante. Tá? Então, esse aqui é um exemplo de uma função multivalente. Então, cada z não nulo, ela retorna n valores. N valores distintos. É uma função multivalente ou multívoca, como a gente falou. Ou plurivalente, tudo tem vários sinônimos para isso. Ok? Então aqui, ó, cada z, aqui nesse exemplo, cada z vai retornar n valores. Vocês lembram, a gente usou a letra W e assim por diante até o wn-1. Então, uma função multivalente, tá? Um exemplo importante de função multivalente. Observe que os exemplos anteriores, até esse exemplo 6, então do exemplo 1 até o exemplo 5, todos são exemplos de funções univalentes, funções unívocas. Cada z retorna apenas um valor da imagem, tá? Agora, nesse exemplo 6, não. Cada z vai retornar n valores. Então, é o primeiro exemplo de funções multivalentes. E é um exemplo importante. Um outro exemplo importante desse tipo é a função argumento. Então, para cada z diferente de zero, então o domínio aqui do z vai ser exatamente isso, os complexos tirando zero. Então, eu defino essa função, que é a função argumento do número complexo z. Então, a gente estudou aí no vídeo para trás. Então, observe que para cada z diferente de zero, quando eu escrevo ele na forma polar, isso daqui é o argumento da função, o valor da função, o que a função retorna, né? Então, f de z igual a θ, que é o argumento quando você mede desse jeito, né? Vocês podem também considerar o argumento principal para esse θ, mas independentemente disso, para cada valor de k, você vai ter um valor da função. Então, se eu estou aqui com essa figura aqui, como nessa figura que eu desenhei, aqui por exemplo, então eu tenho aqui o número complexo z e esse é o θ, tá? Mas eu não vou olhar só esse θ, eu vou olhar esse θ e as voltas, tanto no sentido anti-horário, que é o sentido positivo, quanto no sentido horário, que é o sentido negativo. Então, k inteiro positivo corresponde às voltas que eu dou aqui no sentido anti-horário, tá? E k inteiro negativo corresponde às voltas que eu dou no sentido horário, tá? Sempre por convenção é isso. Volta positiva significa orientação no sentido anti-horário. E volta negativa significa orientação, né, no sentido horário, tá? Então, ó, para cada z eu tenho um valor. Então, eu tenho aqui θ, digamos, θ igual a π sobre 4. Só que eu tenho θ π sobre 4 mais 2π, é outro valor. Π sobre 4 mais 3π, outro valor. Π sobre 4 mais 4π, assim por diante, infinitos valores. Isso só olhando o sentido positivo. Olhando o sentido negativo, θ menos 2π, θ menos 4π, θ menos 6π, assim por diante. Aqui é θ mais 2π, θ mais 4π, θ mais 6π, tá? Então, você vai ter infinitos valores. Cada z vai retornar infinitos valores para a função. Então, isso também é uma função multivalente. Então, cada z não diferente de zero assume infinitos valores. Então, essa função argumento ela é uma função multivalente, uma função multívoca. E, além disso, cada z retorna infinitos valores, tá? Diferente da função raiz enésima, que para cada z retorna n valores. Então, se n for 2, só 2 valores. Se n for 3, só 3 valores, e assim por diante. Já aqui não. Aqui vão ser infinitos valores.
Então, essa função aqui é extremamente importante. Vocês vão se deparar com, ou de forma direta com ela, ou de forma indireta com ela, aí durante o estudo das variáveis complexas todo, tá? Então, ela merece um certo destaque, a função argumento. E é basicamente por causa dela que a gente fala dessa história de função multivalente, função multívoca, plurivalente, etc. Tá? Bom, aqui eu estou deixando para vocês como exercício, vocês pesquisarem aí o que vocês já conhecem, ou pesquisando nos livros, ou que vocês já estudaram até agora, vocês buscarem mais pelo menos 3 exemplos de funções multivalentes. Então eu quero funções multivalentes em R, não quero funções complexas por enquanto não. Das funções que vocês já estudaram até agora, dos cursos de cálculo, tudo, funções reais, com variáveis reais, com valores reais, e que sejam multivalentes. Então pelo menos 3 exemplos vocês buscarem. Aí depois a gente vai aprofundar mais nas funções multivalentes com valores complexos, mas por enquanto eu quero só que vocês busquem exemplos, né, pelo menos 3, claro que quanto mais vocês encontrarem, vocês conseguirem melhor, mas pelo menos 3 aí de funções multivalentes em cada um desses casos. Então a função f de x assume um número finito de valores, tá? E, no caso B, a função fx assume um número infinito de valores. Então, 3 exemplos de funções reais, funções de variável real com valor real, assumindo um número finito de valores, tá? 2, 3, dependendo dos exemplos que vocês pegarem. E uma função de variável real com valores reais, assumindo um número infinito de valores também, tá? E assim por diante. Bom, em seguida aqui vamos falar da parte real e da parte imaginária de uma função complexa. Então, quando eu tenho uma função, domínio D, e isso aqui é uma função, e eu tenho um número complexo escrito na forma algébrica, então estou usando Z agora x mais y, tá? Esses números estão no domínio da função para poder calcular. Então, a gente pode escrever o seguinte, ó, f de z, ao invés de usar a letra z, eu uso a forma algébrica, f de x mais y. E aí, quando eu vou na expressão da função e coloco a variável z, eu uso essa expressão aqui, a forma algébrica do número complexo. Aí eu faço a continha e vou obter 2 funções. Uma função aqui que eu estou chamando de u, de x e y, vai ser a parte real, e v de x e y, o coeficiente da parte imaginária, o coeficiente do número imaginário, é a parte imaginária. Então a gente tem 2 funções aqui, ó. Então, onde u de x e y é a parte real da função calculada no número complexo z na forma algébrica, e v de x e y é a parte imaginária da função calculada no número complexo z na forma algébrica, tá? Então, esse aqui vão ser 2 funções reais, são funções de 2 variáveis reais, então função de 2 variáveis, aqui as variáveis x e y, que é a variável x e y, com valores reais, tá? Então, aqui, ó, o domínio dela é um subconjunto de R2, valor em R. Então, essa aqui é a função, a parte real da f, e a v, o domínio em R2, é valor em R, isso aqui é a parte imaginária da função f, tá? Então, cuidado, quando eu estou escrevendo aqui, eu não estou mais olhando o R2 como número, como corpo dos complexos, não. Estou simplesmente olhando o R2 como o plano cartesiano mesmo. Não estou aqui com a estrutura de corpo de números complexos, não. Então, essa função aqui é a função de 2 variáveis, subconjunto do plano, com valor em R, tá? É a mesma coisa aqui. São as funções que vocês estudam, por exemplo, no cálculo 3, no cálculo de funções de várias variáveis, funções de 2 variáveis, de 3 variáveis, lá onde vocês estudam derivadas parciais, integrais duplas, integrais triplas, etc. Tá? Então, é nesse contexto aqui que essas funções aqui estão aparecendo. Então, o que essa relação aqui está dizendo? Que uma função complexa equivale, na verdade, a 2 funções reais de 2 variáveis reais. Então, estudar uma função complexa, uma função de variável complexa com valores complexos, equivale a estudar 2 funções reais de valores reais. Uma vai ser a parte real e a outra a parte imaginária. Então, sob vários aspectos, isso equivale exatamente a isso. Estudar uma função aqui equivale a estudar essas 2 funções. Então, a função a parte real e a parte imaginária.
Então, vamos ver um exemplo aqui, já deixando como exercício. Então, vamos escrever cada uma dessas funções na forma algébrica. Escrever a função na forma algébrica é escrever assim. Procurar quem é a função que é a parte real da função complexa f e a função v, que é a parte imaginária da função complexa f. Então, em cada um desses exemplos, A, B, C, D, até F, vamos fazer isso. Então, vou fazer só como exemplo o item A, aí os outros ficam como exercícios, tá? Então, a solução do item A. Então, eu tenho a função, está definida assim, f de z igual a z ao quadrado. Então, eu só vou substituir. Então, literalmente, é trocar a letra z por essa aqui, por essa expressão que é a forma algébrica da variável complexa. Então, f de x mais y igual a x mais y ao quadrado. Aí eu desenvolvo essa conta ela corre exatamente como ocorre nos reais, tá? Todo aquele processo de construção do corpo dos números reais foi para que a gente pudesse fazer essas contas exatamente do mesmo jeito que é feito com os reais, com o único detalhe que tem sempre que lembrar que i ao quadrado é igual a menos 1. Então, quando eu faço isso e organizo direitinho, eu escrevo isso daqui. Então, isso aqui é o coeficiente, que é a parte real, e esse coeficiente aqui é a parte imaginária. Então, a função u de x e y, que é a parte real, ela é essa expressão, válida para todo ponto x e y do R2, e a função v, ela é essa função aqui, válida para todo x e y do R2 também, tá? Porque a função z ao quadrado, não foi especificado aqui o domínio, tá vendo? Eu só especifiquei a expressão f de z igual a z ao quadrado, eu não especifiquei o domínio. Então, quando isso acontece, a gente fica subentendido que eu estou pegando o domínio mais amplo possível. O domínio mais amplo possível aqui nesse caso é todo o corpo dos números complexos. E aí isso vai acarretar aqui, que isso aqui é para cada ponto x, y do plano real, do plano cartesiano, e aqui é a mesma coisa, tá? Bom, nesse outro exemplo, eu vou fazer o oposto do que foi feito nesse exemplo aqui. Nesse exemplo, eu peguei a expressão da forma f de z igual a uma expressão envolvendo z e passei para uma expressão envolvendo x, y, para ter a função, a parte real e a parte imaginária. Nesse exemplo aqui, eu vou fazer o contrário. Eu tenho a função escrita na sua forma envolvendo as variáveis x e y, né? Aqui está uma forma bem bagunçada, não está organizada assim, onde eu separo. Não está organizada assim, onde eu separo a parte real e a parte imaginária. Está mais bagunçado, mas não tem problema. Se eu quisesse reordenar isso tudo aqui, eu poderia reordenar para escrever assim, tá? Mas vamos deixar assim. Então, vamos escrever essa função. Vamos expressar essa função diretamente em termos da variável z. Então, tirar esses x e y aqui, literalmente é isso. Dá um jeito de desaparecer com essas variáveis x e y aqui e deixar só a variável z, tá? Aqui eu não estou dizendo quem é o domínio, e aí eu estou perguntando para vocês aqui, qual é o domínio dessa função? Quando pergunto isso daqui, eu estou pedindo qual é o domínio mais amplo, qual é o subconjunto do corpo dos números complexos, onde eu vou poder fazer essas contas todas aqui. Então, isso aqui fica para vocês responderem, tá? Então, vamos expressar essa função diretamente na forma, em termos de z. Então, se eu escrever um número complexo genérico na forma algébrica, x mais y, então esse x é a parte real, esse y é a parte imaginária. Aí vocês lembrem das aulas aí para trás, que a parte real pode ser escrita assim: a soma do número z com o seu conjugado dividido por 2. A parte imaginária também pode ser escrita assim, ó, tá? Então, a parte imaginária pode ser escrita assim: é a diferença entre o número complexo e o seu conjugado dividido por 2i. Então, só cuidado que aqui é 2i e aqui é 2, tá? Então, onde aparece x, eu troco por isso. E onde aparece y, eu troco por isso. Só que aqui eu observo também isso, e isso na verdade já é o conjugado de z. Então essa expressão que está aparecendo aqui já é o próprio conjugado de z. Conjugado de z se escreve assim. E também isso que está no denominador é o módulo de z ao quadrado, é x2 mais y2. E lembrando também que é z vezes conjugado de z. Então, com essas observações todas, então eu vou aqui trocar. Onde aparece x, eu coloco isso. Onde aparece y, eu coloco isso.
no lugar dessa expressão eu coloco o conjugado z, e no lugar dessa expressão eu vou colocar isso aqui, tá? Então, quando eu fizer isso aqui, eu não detalhei, mas vocês podem detalhar aí nas anotações de vocês. Quando eu fizer isso, essas contas, simplificar tudo, eu vou chegar nessa expressão aqui, ó, tá? Primeiramente, e aí depois simplificando um pouco mais, eu chego numa versão um pouco mais organizada, que é essa daqui. Então, 3z dividido por 2, mais 1 sobre z, mais o conjugado de z sobre 2. Então, essa função aqui, que inicialmente estava sendo dada em termos das variáveis x e y, usando a expressão, o número complexo na forma algébrica, agora ela passou a ser dada diretamente em termos da variável z, tá? Então, observem de tudo que a gente está vendo aqui, muita coisa que a gente já viu aqui está sendo muito importante, todo o conhecimento acumulado até agora. Então, nada do que foi abordado até agora pode ser deixado de lado. Então, usando essas propriedades aqui, ó, e muitas outras vezes vamos usar essas coisas mais básicas. Em situações mais avançadas, a gente vai precisar também dessas coisinhas mais básicas. Então, tem que estar sempre atento a esses detalhes e revisando se for o caso, tá? Bom, esse exemplo é só. Bom, assim como eu tenho a forma algébrica, eu tenho a função, qualquer função complexa, eu posso escrevê-la na sua forma algébrica. Aqui é a parte real e aqui é a parte imaginária da função, são duas funções. Eu também posso escrever, se ao invés de considerar um número complexo na forma algébrica, eu posso pensar no número complexo na forma polar, tá? Ou na forma exponencial. E aí eu vou ter a função na correspondente forma. Então eu posso pensar na forma polar e na forma exponencial de uma função complexa, abreviando aqui função complexa, tá? Então, se cada z do domínio da função, tá, que está aqui escrita na forma algébrica, ele é dado na forma polar, então você tem isso daqui, ou na forma exponencial, tá? Lembrando a forma de z, forma exponencial de um número complexo. Então, z igual a r exponencial de θ, então a forma exponencial, tá? Então, se o número está na forma exponencial, na forma polar ou na forma complexa, então essa função ela também pode ser escrita na forma correspondente, forma polar ou forma exponencial, tá? Onde agora a parte real vai ficar dada em termos dos parâmetros r e θ, das coordenadas polares, e a parte imaginária também vai ser uma função dada em termos das coordenadas polares r e θ, tá? Porque vai estar em coordenada polar ou em função exponencial, que também envolve as coordenadas polares, r e θ, tá? Então, por exemplo, nesse exemplo que a gente trabalhou, se eu pegar um número complexo na forma polar, então z ao quadrado, quando eu for escrever a função, a forma polar vai ser o quê? R ao quadrado cosseno de 2θ mais i seno de θ, outra coisa que a gente estudou mais para trás. Se eu for usar a forma exponencial, então, isso aqui, simplesmente levar ao quadrado, R2 exponencial de 2i θ. Então, isso aqui são coisas que foram tratadas nas aulas anteriores, e eu também pedi para vocês trabalharem nos exercícios e aprofundar nos estudos do livro. E aí eu estou deixando aqui como exercício também, vocês tentarem escrever, então tente escrever as funções dos exemplos anteriores na forma polar e na forma exponencial. Então, cada um dos exemplos que a gente discutiu nesse vídeo, tentar escrever da forma mais simples possível, né? Na forma polar e na forma exponencial. Cada uma das formas aí. Então, em vários momentos, a gente vai ter que fazer isso. Pegar uma função que está dada em termos da variável z, né? E ter que escrever por alguma conta que a gente precise fazer, ter que escrever na forma polar ou na forma exponencial, tá? Então, essa é uma outra habilidade importante. Bom, aí com isso a gente conclui o vídeo. Então, só retomando aqui, só que agora eu coloquei aqui no final. Então, a gente discutiu aqui funções complexas, começamos a falar de funções complexas, discutimos exemplos básicos, foram os exemplos básicos. Função constante, função identidade, função polinomial, função racional, a função módulo, parte real, parte imaginária, a função raiz enésima, a função argumento. São essas as funções dos exemplos básicos. Muitos outros exemplos vão aparecer, mas muitos deles vão partir exatamente desses exemplos básicos. Por isso que é importante ter eles como
primeira lista de exemplos, tá? Então, a gente discutiu a questão da parte real e da parte imaginária de uma função complexa. Então, são duas funções, a função que é a parte real e a função que é a parte imaginária, tá? Aquilo que eu chamei de U de x e y para a função da parte real e V de x e y para a função da parte imaginária. E escrever também, foi o que a gente acabou de ver, escrever funções complexas na forma algébrica, forma polar ou forma exponencial. Dependendo das contas que você vai precisar fazer, é mais vantajoso trabalhar na forma algébrica, ou na forma polar, ou na forma exponencial. Isso quem vai defender são as circunstâncias da situação, tá? Então, exemplos e exercícios que eu deixei para vocês explorarem esses conceitos básicos iniciais. E vocês vão encontrar mais exemplos e mais exercícios no livro, capítulo 2, começo do capítulo 2, as primeiras sessões do capítulo 2, vocês já podem tentar resolver alguns exercícios de lá. Bom, então, com isso, termina aqui o vídeo. No próximo vídeo, a gente já começa a falar de limites de funções complexas, funções variáveis complexas. Então, é só e tchau.